neste momento de prece, de oração, entrego a Jesus, meu Senhor, meu corpo. Olá, é a Tarde Fraterna Digital, edição de fevereiro, chegando até você, meu amigo, minha amiga, anote aí, é dia 19 de fevereiro, a partir das 3 da tarde, pelo Skype. Olha quantos prêmios você vai concorrer e ajudar a religião divina a levar a sua mensagem de esperança a muitos corações. Contamos com você. Viva Jesus! Este sábado, Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, a reunião da comunhão com Deus. E deixamos aqui algumas perguntas para você. Como encontrar a verdadeira felicidade? Qual o caminho desta verdadeira felicidade? Com uma passagem de Jesus, intitulada Carta do Mestre Amigo à Igreja em Laodiceia, nos traz elementos e respostas para este tema. Venha com toda a sua família. Neste domingo, Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, reunião pelo fortalecimento da família. Em Jesus, os fundamentos da nossa estabilidade. Vamos aprender com Cristo uma fórmula perfeita para as nossas vidas. Estudo, música legionária e novidades do Centro Comunitário de Assistência Social da LBV de São José dos Campos. Não perca! É a partir das 9h30 da manhã, presencial e online. Conto com a sua participação. Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Vamos dar início a mais uma sexta-feira de estudos da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, que é uma série de livros do irmão José de Paiva Neto, do escritor Paiva Neto, onde ele aumenta ainda mais os conhecimentos e as explicações sobre o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse do Cristo de Deus. Vamos então fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração, para entrarmos nesta sintonia e, como diz o próprio Apocalipse, para que possamos estar no espaço e tempo divinos. Então, vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. A prece é um fator para você fortalecer-se. Não é o esconderijo dos covardes, não. Fazer prece dá uma força. Por isso eu vou terminar essas palavras com uma prece de Jesus, curtinha, ele sabendo que o ser humano está sempre apressado. Deixou bem curtinha, é a prece ecumênica do Cristo, que é o Pai Nosso, que diz assim. Façamos essa prece olhando essa beleza que nos dá sobrevivência física.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Minha esperança é que essas palavras tenham feito bem a você. Você acreditar na vida e ir em frente, porque Deus está presente. E se for ateu, ir em frente também, porque vale a pena viver. Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aí para o nosso estudo de hoje. Vamos cumprimentar aqui quem está ao vivo com a gente nesse momento. Se eu não me engano, a irmã Maria Aparecida Augusto, né? Lá de Piquete. Tudo bem, dona Maria? Seja bem-vinda, Deus está presente. Acho que a luz aí está apagada, né, dona Maria? Se só quiser acender aí, dá para a gente ver a senhora aí pela câmera, tá bom? Mas fica à vontade. Olha lá, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. O microfone está fechado, dona Maria. Eu não consigo escutá-la. Mas estamos te vendo, tá bom? Conseguir abrir o microfone aí, pode falar. Mas seja bem-vinda, tá bom? E a você, meu Deus amigo. está presente, Rafael. Viva Jesus! Seja bem-vinda, minha irmã. Muito obrigado, viu, pela presença. E, claro, você que vai estar assistindo essa gravação, depois o nosso muito obrigado. Vamos lá, então. Estamos estudando o livro do irmão Paiva Neto, intitulado As Profecias Sem Mistério. No último livro da Bíblia Sagrada, Equilíbrio e Sabedoria Espiritual. E agora, dentro do capítulo Natal, Fraternidade, Ano Novo e a Mensagem do Apocalipse, vamos ao subtítulo Milênios de Atraso na Aceitação do Átomo. Só para pegar aqui o fio da meada, se você participou do último estudo, na última sexta-feira, ou assistiu a nossa gravação, o irmão Paiva fez algumas questões sobre a ciência. E aí ele comentava, de qual ciência estamos falando? A de ontem, a de hoje, a do amanhã? Porque a ciência, ela também assim como ensinava o saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, fundador da Legião da Boa Vontade, ele dizia que religião, ciência, política, filosofia são 4 aspectos da mesma verdade que é Deus. Então, a ciência está embutida nessa evolução, e também a evolução do planeta. E aí, o irmão Paiva continua discorrendo sobre essa questão e outras mais. Milênios de atraso na aceitação do átomo. Durante milênios, a humanidade ficou presa ao conceito dos 4 elementos da criação definidos por Aristóteles, 384 a 322 a.C. Fogo, água, terra e ar. Entretanto, há 2.500 anos, Leucipo, aproximadamente 480 a 420 a.C., e seu discípulo Demócrito, aproximadamente 460 a 370 a.C., alguns dizem ter sido Albert Einstein, uma reencarnação de Demócrito, já tinham inferido e provado a existência de uma forma mínima da matéria, o átomo. Hoje, sabe-se que ele próprio igualmente se subdivide. Ora, apesar da avançada conclusão desses 2 gênios da antiguidade grega,
muitos estudiosos demoraram cerca de 2.500 anos atados ao ensinamento aristotélico. Leibniz, 1646, 1716, tinha razão. Natura não faça-te salto, isto é, a natureza não dá saltos. E nós, inspirados nele, podemos, diante dos fatos, afirmar que, no campo espiritual, até agora, humanitas não faça-te salto. A humanidade não dá saltos também. Mas tudo isso vem melhorando. O ecumenismo irrestrito e total pregado e vivido pela religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é um exemplo. Desejo sublinhar que, sendo a boa nova do Cristo, sendo a boa nova de Jesus Cristo no Apocalipse, uma revelação que foi lhe dada pelo próprio Pai Celestial, e tendo em vista que o conhecimento da verdade de Deus nos liberta, essa mesma revelação só pode existir para nos livrar da ignorância e não para ser indecifrável, justamente por se constituir numa revelação e logo do Criador para as suas criaturas. A revelação, o Apocalipse, nos vem de Deus por intermédio de Jesus, que passou a um anjo e este finalmente a entregou ao evangelista profeta. João deu testemunho daquilo que viu e ouviu, tendo sido fiel no cumprimento da tarefa recebida. Por isso mesmo foi digno de que Jesus o testemunhasse perante o Pai Celestial, assegurando que o discípulo permaneceria aqui até quando ele, Jesus, voltasse. É evidente que o Divino Mestre não se referia à existência física do apóstolo naquela encarnação. Falava de seu espírito eterno e principalmente do trabalho de anotação do Apocalipse, que de fato não se perderia e permanece vivamente repleto de significado para a humanidade. Quando esta vive uma das mais importantes passagens do seu amadurecimento espiritual. E aí o irmão Paiva conclui: quando alguém argumentar ser alguma coisa impossível, tendo em vista determinado parecer científico, qualquer um poderá questionar. Mas de que ciência estamos falando? A do passado, a contemporânea ou a ciência do futuro? Muito bem, vamos parar por aqui para fazer aqui as nossas reflexões. Deixa eu cumprimentar aqui a irmã Olívia. Tudo bem, irmã Olívia? Seja bem-vinda também, Deus está presente, está aqui ao vivo com a gente nesse momento. Bom, o irmão Paiva, ele traz essas reflexões, ele traz esses argumentos, justamente para nós pensarmos que, mesmo na matéria, encontra-se situações que a gente não consegue perceber e que a própria ciência vem descobrindo cada vez mais outras situações que os nossos sentidos físicos não conseguem entender, né? O tato, a visão, o olfato, a sensibilidade, o paladar são as 5 maneiras que nós, seres humanos, sentimos o mundo, percebemos o mundo, né? Pelo som, pelo tato, pelo cheiro, pelo paladar, pelo toque, né? Mas existe outros sentidos mais, e esse já vem pelo campo espiritual. E a irmã Paiva faz essa provocação do átomo, porque, gente, o átomo você não consegue enxergar a olho nu. E ele, mesmo sendo tão pequenininho aos olhos humanos, ele ainda se subdivide, ou seja, ele fica ainda menor. Então, significa que o átomo não existe? Não, ele existe. Só que a gente não consegue ver. Então, Deus e toda a sua espiritualidade, a gente não pode dizer que não existe porque não vemos. A própria ciência também nos traz essas inquietações. Por exemplo, a gente já citou aqui
existe aqueles apitos de cachorro, vocês já viram? Que os nossos ouvidos humanos não conseguem captar, mas os animais sim. Então, se a gente não ouve aquele som, não existe? Não existe para a gente, mas para certos animais, como os cachorros, existe. Então, a gente precisa abrir a mente. E o que o Apocalipse tem a ver com tudo isso, gente? Tem a ver porque a gente consegue, né? E o Apocalipse abre a nossa visão para essas questões espirituais, para nós entendermos a nossa vida e, principalmente, com base no texto que lemos há pouco, e principalmente nós, de alguma maneira, ajudarmos a ciência a evoluir também, né? Trazendo esses questionamentos. A ciência, ela hoje nunca dá, assim, o que ela pesquisa por certo. É isso que eu pesquisei e pronto, acabou. A ciência está sempre procurando, sempre, né, investigando de outras maneiras, de outros pontos, aquele mesmo fato. E a gente já percebeu e já viu, e uma dica que fica aqui para todos vocês, um outro livro do irmão Paiva Neto, que fala muito dessa questão da espiritualidade, que inclusive estamos estudando esse livro toda segunda-feira, a partir das 8 horas, também pelo Skype, né? O livro se chama Os Mortos Não Morrem. E aí o irmão Paiva trouxe várias pesquisas de cientistas muito sérios, cientistas aí que na comunidade científica são altamente respeitados, de pesquisas que decifraram algumas questões espirituais. Então, por isso que o irmão Paiva faz essa convocação e essa pergunta para todos nós: de que ciência estamos falando? A ciência de ontem, ela dizia algumas coisas que a ciência de hoje, a ciência contemporânea, já desmentiu. E por que não a ciência do amanhã não vai trazer outras perspectivas? Não vai trazer outras realidades para todos nós? A gente não pode se fechar, a gente que eu digo, claro, em humanidade. A gente não pode se fechar e dizer assim, não, é isso e pronto, acabou. A realidade se impõe, pessoal, e cada vez mais as pessoas precisam abrir a sua mente para essas questões espirituais. Senão, ficaremos reféns da limitação material e aí nós não vamos conseguir buscar, né, aquilo que nós tanto queremos e nós tanto precisamos, né, que é a resolução dos nossos problemas. O irmão Paiva traz essa fala também de Leibniz, né, que a natureza não dá saltos, porque é necessário um tempo de amadurecimento da humanidade. Mas como assim, irmão Rafael? Amadurecimento, sim. Algumas ideias são tão novas, são tão revolucionárias, que hoje uma fala nesse sentido, né, são tão disruptivas que às vezes é difícil de aceitar, entender. Quanta coisa a gente, nessa nossa vida, a gente demorou para aceitar e entender. Então, a natureza não dá saltos. Os seres humanos, a mesma coisa. Jesus tem toda essa paciência para que a gente vá compreendendo, cada um no seu tempo. Mas isso não significa, gente, que a gente pode também ficar, né, tranquilos e, vou fazer aqui bem devagarzinho. Não, vamos abrir a nossa mente, vamos abrir o nosso coração e vamos acelerar esse processo de conhecimento para todos nós. E o Apocalipse nos ajuda muito, viu, pessoal? Estudar o Apocalipse, que é uma das grandes ações da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, desde os seus primórdios, estudar o Apocalipse, e como dizia o saudoso irmão Zarur, que é o evangelho moderno, nos ajuda e acelera o nosso entendimento. Mas a gente precisa realmente estar com o coração aberto. Não significa que a gente não possa ter dúvidas ou perguntar. A religião de Deus não nos convoca para o ensinamento vir até nós e a gente só balançar a cabeça.
é necessário que a gente, sabe, faça essa digestão de conhecimento espiritual, que a gente realmente se debruce, sabe? Para que a gente possa sair convicto e não com mais dúvidas. E aí, irmão Paiva traz aqui também, ele fala aqui, né? Desejo sublinhar que, sendo a boa nova de Jesus Cristo no Apocalipse, uma revelação que lhe foi dada pelo próprio Pai Celestial, e tendo em vista que o conhecimento da verdade de Deus nos liberta. Essa mesma revelação só pode existir para nos livrar da ignorância e não para ser indecifrável, justamente por se constituir numa revelação e logo do Criador para as suas criaturas. Sair da ignorância, gente. Essa palavra hoje, às vezes, é utilizada de uma forma muito pejorativa. Ah, você é um ignorante. Mas, se pegarmos o que realmente a palavra significa, ser ignorante é você não ter o conhecimento de determinada coisa. Por exemplo, eu não sei fazer um trabalho de um mecânico de automóvel. Eu sou um ignorante nessa situação. Certo? Eu não tenho conhecimento para mexer no carro, no motor, na parte elétrica, seja ela qual for. O que Jesus e a religião de Deus aqui traz para todos nós é que saiamos dessa ignorância, que possamos aprender. E como é que a gente sai da ignorância? Estudando, aprendendo, aplicando na nossa vida, né? Importante a gente pegar esses conhecimentos e aplicar. Por isso que é falado sobre a verdade. Mas qual verdade? A verdade de Deus, isso mesmo, a verdade de Deus. Porque a verdade dos homens, minhas irmãs que estão aqui ao vivo nesse momento, e você que vai estar assistindo essa gravação depois, a verdade dos homens, ela depende, não é mesmo? São várias verdades, muitas vezes. Então a gente precisa ter essa questão, a verdade de Deus. O que ele ensinou, o que ele ensina e o que ele nos ensinará será a mesma verdade, nunca vai mudar. A verdade dos homens, muitas vezes, depende do contexto. Dependendo de onde eu estou, a verdade é uma coisa. Dependendo do que eu falei, a verdade acaba sendo outra. Então, estudar o Apocalipse acelera o conhecimento espiritual em nós. E assim a gente sai da sombra da ignorância e a gente consegue conduzir e mais, hein, pessoal? Conduzir e governar a nossa vida, viu? Governar a nossa... Quantas pessoas nesse mundo estão desgovernadas no sentido de não saber o que faz com a sua própria vida? Muitos dizem que até perdeu o sentido de viver e tudo mais. Então, o Apocalipse nos ajuda e muito nisso. Certo? Era esse bate-papo que eu queria ter aqui com vocês. Irmã Maria Aparecida Augusto, direto de Piquete, quer falar alguma coisinha, minha irmã? Se o irmão Olívio também quiser falar, fica à vontade. Pode falar. Só ouvir mesmo, Rafael. Só ouvindo. Oi? Só ouvindo mesmo. Ah, tá ouvindo? Então tá bom. Uhum. Então vamos fazer a nossa foto? Aproveitar que a senhora está com o celular aí na mão, a gente já faz a nossa foto, o irmão Olívio já está se preparando ali. Vamos lá, sorrindo. 1, 2, 3, Jesus! Aê, muito bem. Então vamos passar aqui os recadinhos desse final de semana aqui para todos vocês, tá bom? E para quem vai estar assistindo essa reunião depois. Aqui no chat do Skype eu coloquei todas as informações, mas eu vou passar aqui, tá bom? Lembrar então que amanhã, a partir das 16h15, aqui na Igreja Ecumênica da Religião Divina, nesse endereço, né, na Avenida Rui Barbosa, 338, Jardim Bela Vista, teremos
a reunião da comunhão com Deus. Olha o tema, gente. Como trilhar o caminho da verdadeira felicidade, tá? Nós vamos receber o pregador ecumênico da religião divina, o irmão Isaías Nascimento, ele que vai conduzir o momento de estudos, então vai ser uma reunião muito especial. Se você puder estar aqui, a gente agradece, tá bom? Isso amanhã, sábado, dia 18, a partir das 16h15. Já no domingo, dia 19, a partir das 9h30, teremos a reunião pelo fortalecimento da família. Também aqui na igreja, né, nesse mesmo endereço, mas também essa reunião a gente transmite pelo canal do YouTube. A gente vai, logo finalizando aqui a nossa reunião, a gente vai distribuir o link aí para que todos possam participar, mas se você tem mais habilidade, né, pode entrar no próprio YouTube e digitar Religião de Deus, SJC, que você vai encontrar o nosso canal e vai encontrar ali a live do domingo, tá bom? Mas contamos aí com a participação de todos vocês. Também no domingo, aí na parte da tarde, teremos a nossa tarde fraterna digital. Então, quem quiser participar, ainda dá tempo. São recursos imprescindíveis para a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, tá? Então, a gente conta aí com você participando. Divulgue aí também para os seus amigos, para os seus familiares, tá? A gente conta muito aí com a participação de todos vocês. E finalizando, né, estamos também participando da nossa gincana literária Jesus, o Libertador Divino. Nosso objetivo é vender 50 kits, né, desse livro, para que as pessoas possam ter acesso. A gente falou, né, de nos libertarmos da ignorância espiritual. Os livros da religião divina, né, do irmão Pai Valero, nos ajudam a sair dessa sombra. Então, contamos aí com você. Se você ainda não adquiriu o seu kit, pode reservar, pois a gente manda, né? Quem está mais longe, a gente pode mandar pelo correio, não tem problema, tá bom? É só nos avisar. É isso, minhas irmãs que estão aqui ao vivo nesse momento. Quero agradecer aqui muito a irmã Olívia, diretamente de Taubaté. Obrigado, irmã Olívia, pela presença, sempre participando aqui com a gente. Agradecer também a irmã Maria Aparecida Augusto, lá de Piquete, sempre aqui com a gente também. Finalizando aqui a nossa reunião, a gente vai mandar também o link da gravação dessa reunião, para que vocês possam assistir de novo, se quiserem, e compartilhar aí com todo mundo, tá bom? Então, que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. As nossas palmas a Jesus. Muito obrigado, irmão Livre, irmã Maria. Fiquem com Deus. Até mais.